né, venham participar conosco deste culto. Eu peço a você que abra a sua Bíblia, né, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler, né, um versículo, né, para trazermos uma aplicação para a nossa vida, para o nosso culto nesta noite. Então, compartilhe o culto, compartilhe a live, né, ative as notificações e vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A carta de Paulo aos nossos irmãos que estavam em Filipenses, no versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. A palavra de Deus nos exorta, nos chama, nos incentiva a nos alegrar em todos os momentos na nossa vida. E a palavra do Senhor também vai nos dizer, no livro de Neemias, no capítulo 8, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, neste momento, nós vamos nos alegrar, né, na presença do nosso Deus, né? Nós vamos nos alegrar na presença do nosso Deus, né? Nós vamos dar a Ele o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão. E eu convido você, neste momento, a orar ao Senhor comigo, né? Exaltar a Deus, expressar a Ele a sua gratidão, a sua alegria, né? Por esse dia que Ele nos concede. Né? A palavra do Senhor nos diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então nós vamos louvar ao Senhor juntos. Eu peço a você, né, que faça da sua casa, neste momento, né, um lugar de adoração ao Senhor, né, um santuário, um local que seja santo ao Senhor. Invoque a presença de Deus, né, glorifique ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós adoramos a Deus pelo Espírito. E o Espírito nos leva a glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto glorificamos ao nome de Jesus, o Pai é glorificado. Então a presença tríplice do nosso Deus, ela se manifesta. Então nós vamos orar neste momento, clame ao Senhor, peça ao Senhor que manifeste a sua presença na sua vida e que Ele nos encha de alegria, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos unge com o óleo da alegria. Vamos adorar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado, exaltado e bendito seja o Teu nome para sempre e eternamente. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Nós nos regozijamos e nos alegramos nele. Senhor, nós nos alegramos porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força e o Senhor é a nossa alegria. Por isso, neste momento, nós vamos entoar cânticos alegres ao Teu nome. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai, se alguém chegou para este culto, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, sentindo tristeza na sua alma, ó Pai, que o Senhor transforme, Senhor Deus, a tristeza em alegria, e que nós possamos passar, Senhor Deus, este tempo de adoração ao Senhor, sendo, Senhor Deus, sendo plenamente cheios da alegria do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Receba a nossa adoração e fale conosco também nesta noite através da Sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor. A alegria está no coração daquele que já conhece ao Senhor. E você possa entoar este cântico alegre, então, neste momento ao nosso Deus. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
Ele é a nossa alegria. E esse Deus que é a nossa alegria, o nosso Senhor, a nossa salvação, Ele não desiste de nós. E por amor, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para nos resgatar das trevas e nos transportar para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. E Ele não desiste de nós, e nós vamos dar a Ele a glória, a adoração e o louvor que Ele é digno de receber. E nós vamos cantar esta canção que glorifica ao Senhor, porque Ele nos amou. Vamos adorar ao Senhor juntos, e Ele não desiste de você. Você talvez esteja nos acompanhando nesta noite, e nunca teve um encontro pessoal, verdadeiro e transformador com o Senhor. O Senhor, Ele está falando ao seu coração, através dessa mensagem, que nós iremos cantar, que Ele não desiste de você. Por isso, entregue a sua vida a Ele, reconheça como seu único Senhor e Salvador. E se você tem andado também longe do Senhor, é o momento de você voltar para os braços do Pai. Ele não desiste de você. Adore o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza te fez chorar. Não importa pra onde você foi, seja na escuridão da noite, Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Glória a Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Não vi como tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Não vi como tão grande assim. Nós vamos cantar esta canção mais uma vez, mas eu quero trazer à sua memória, à nossa memória, um texto que ficou conhecido como a parábola do filho pródigo. E o Senhor Jesus, Ele nos diz que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais novo chegou até o seu pai e pediu a sua herança e seguiu o seu caminho. E a palavra de Deus vai nos dizer, então, neste texto, que esse jovem, ele gastou tudo o que tinha, não é? Ele se perdeu. E o Senhor Jesus, então, vai nos dizer que
que em um certo momento da sua vida, aquele jovem ele caiu em si e ele desejou voltar para a casa do pai como um escravo, como um trabalhador. E no momento que ele cai em si, ele lembra da casa do seu pai e ele volta. E a palavra do Senhor nos diz que quando aquele jovem ele volta, o seu pai está à espera para que o abrace. Na verdade, esse texto ele deveria ter como epígrafe nas nossas Bíblias como a parábola do Deus que ama, o Deus que amou, o Deus que espera. E Deus, Ele nos ama e Ele não desiste de nós. Não importa aonde você foi, não importa como você esteve ou como você está. Mas Deus quer que você reconheça que Ele é Deus, que Ele é Senhor, Ele é o seu Senhor e seu Pai. E o que Ele espera de nós é que nós nos arrependamos e corramos para os seus braços. Por isso, nesta noite, é noite de consagração ao Senhor, de você se arrepender, confessar os seus pecados e vir para a luz, e você sentirá o sangue de Jesus te purificando de todo pecado e o Pai te abraçando pelo Espírito, porque Deus, Ele nos ama. Ele nos amou tanto que Ele enviou o seu único Filho e Ele não desiste de nós. Por isso, não desista dEle, não fuja dEle, não corra dEle, mas corra para Ele. Vamos cantar mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Não importa o que você fez, Jesus conhece e tem também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas da tristeza de chorar. Glória a Deus. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Glória a Deus, glória a Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Não é tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Não é tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, né, que é Pai de misericórdias, Deus de consolação, e as suas misericórdias se renovam em nossas vidas a cada manhã. E a presença do Senhor, ela é real, né? O nosso Deus, que é grande, sublime, Ele está assentado no alto e sublime lugar, mas também com o contrito, com o abatido de coração, né? Com os mansos, aqueles que entregam a sua vida a Ele. Por isso nós vamos cantar neste momento, porque nós vivemos, né, pela fé. E a palavra do Senhor nos diz que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele se faz presente em nosso meio. Né? Se você está sozinho fisicamente na sua casa ou no lugar onde você nos acompanha, o Senhor está com você, né? E se você é mais de 1, 2 ou 3, o Senhor está no nosso meio. Mas neste momento nós somos um só corpo, né? E um só espírito com o Senhor. E a sua presença é real na minha vida, na sua vida. E nós vamos cantar neste momento, nós vamos declarar a Deus a nossa alegria, a nossa gratidão. Nós vamos cantar neste momento. Sua presença é real aqui neste lugar. Adore o Senhor conosco. Aleluia. Tua presença é real.
cativo. Por isso, eu vou te pedir que faça o seguinte na sua casa, neste momento. Você, nesta última canção que nós vamos cantar e nós vamos repetir, se for possível, você vai filmar a sua família, o seu momento de culto, cantando esta música. Você vai tirar uma foto e depois, no final do culto, você vai me enviar. Nós vamos fazer um grande mural desse momento que nós estamos fazendo, um memorial do culto que nós estamos prestando ao Senhor. Mas faça da sua casa, nesta hora, um lugar de adoração. Exalte ao Senhor, juntos com os querubins, com os anjos e com toda a criação. Nós que somos a igreja do Deus vivo, vamos dar a Ele a glória, a honra, o louvor que é devido ao seu nome. E eu vou orar para que você seja enchido pelo Espírito Santo de Deus neste lugar, na sua casa, neste momento. E a presença dEle tome conta da sua vida, da sua casa e da sua família, assim como eu tenho sentido aqui a presença do Espírito Santo de Deus agindo na minha família e na minha casa. Nós vamos adorar ao Senhor juntos, com os querubins, com os anjos, com a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, com os nossos irmãos que nos acompanham em Portugal, no Brasil, em tantos outros lugares. Nós vamos adorar ao Senhor neste momento. Adore o Senhor. Faça um momento de alegria, de culto, de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Aqui neste lugar. Glória a Deus, glória a Jesus. Tua presença aleluia. Aqui neste lugar. Jesus, abençoe meu irmão, a minha irmã, a sua casa, a sua família neste momento, Senhor. Se alguém que veio para este culto triste, deprimido, angustiado, ansioso, que neste momento o Senhor encha com a alegria do Teu Espírito Santo. Ó Pai, nós nos alegramos no Senhor, porque a nossa alegria é o Senhor. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Cura nesta hora, Senhor Deus. Ó Pai, cura, Senhor Deus, o espiritual, Senhor Deus, o físico, o emocional. Manifeste a sua presença que é real na nossa vida e na vida da Tua igreja. Tu és fiel, Senhor. A Tua palavra não mente, Senhor Deus. A Tua palavra é verdade. E o Senhor nos diz que quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, o Senhor se faz presente. Por isso, nesta hora, Senhor Deus, envia a Tua palavra. Ó Pai, cura nesta hora. Restabeleça a nossa alegria, Senhor Deus. Nós te adoramos porque Tu és santo, porque não há outro Deus além do Senhor. Só o Senhor é digno de toda adoração e glória e honra. E junto com os querubins nós cantamos mais uma vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, com os querubins Santo, Santo, Santo. Oh, aleluia. Santo, aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor.
Bendito é aquele que vive e reina para sempre. Queridos irmãos, nós vamos neste momento, meditar na palavra de Deus, mas eu quero te pedir, mais uma vez, que você compartilhe, este culto para que outras pessoas sejam alcançadas também com a graça do Senhor, com a palavra de Deus nesta noite. Eu vou te pedir para que você manifeste a sua presença neste momento. Eu quero saber quem está presente neste momento, cultuando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Então mande a sua saudação, carregue aí neste coraçãozinho e diga a paz do Senhor, glória a Deus. Diga, pastor, eu estou aqui, eu quero te ver, a sua manifestação nesse momento. Nós temos 42 pessoas participando conosco no culto, pelo Facebook também, Paz do Senhor, irmã Júlia, e também no Instagram. Graça e paz a todos. Natália, irmã Natália, que Deus te abençoe. Rosi, Rui, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Carlos e família, exaltado seja o Senhor. Saudade desse povo amado e querido. Graça e paz, irmã Ione, irmã Luísa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A irmã Márcia Safarim, irmã Aliette, família, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória. Graça e paz, Diácono Celso, família, irmã Dalma, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Irmã Maria Marques, está lá no Brasil, no Espírito Santo, nos acompanhando. Deus abençoe a querida irmã. Irmão Marcos Vinícius Titon, irmã Rita, irmã Eduarda. É um prazer estarmos juntos aqui louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Irmã Esmeralda, Diácono Marcos, irmã Solange, Senhor Inácio, meu sogro, nos acompanhando no Brasil. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos para a palavra do Senhor. Deus tem uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Neste momento, eu quero ler com os irmãos um texto que está em Provérbios, no capítulo 23. Nós vamos tirar desse texto, mais uma vez, um tema. Nós vamos nos aprofundar na palavra, não nesse texto, mas eu quero, junto com os irmãos, tirar desse texto um tema. Por isso, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 23. Glória a Deus. Provérbios capítulo 23, o versículo 18. E eu vou ler até o versículo 23. Depois nós vamos meditar juntos na palavra de Deus. Mas diz assim: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Mas a palavra de Deus agora vai nos dizer o seguinte: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. A palavra do Senhor nesse texto vai nos dizer que se nós agirmos conforme a palavra de Deus, os versículos anteriores a esses versículos, que haverá um bom futuro para nós. Mas o versículo 23 vai nos dizer então que nós precisamos fazer um investimento. Nós precisamos investir na verdade, investir na sabedoria, investir na disciplina e investir no discernimento. Queridos irmãos, é inevitável falar nesse assunto no momento que nós estamos vivendo, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem para nós um bom futuro e uma esperança.
E a palavra do Senhor, ela não falha, jamais voltará vazia. Deus tem para nós pensamentos de paz e não de mal. Nós já estamos vivendo, começamos a viver, né, aqui em Luxemburgo, né, onde a sede da igreja está localizada, né, um período de retorno à nossa vida social, né, ao nosso trabalho, né, alguns já estão se preparando para voltar à escola, né, mas ontem e hoje também eu abri o jornal, eu li uma matéria, né, e talvez você também tenha acompanhado em outros jornais, que muitas pessoas já estão voltando à normalidade. Só um segundo, queridos irmãos, só um segundo. Desculpe a ausência, né? O som estava muito alto, eu precisei abaixar. Então, que muitas pessoas já estão desejando voltar à normalidade. Mas será possível voltar à normalidade? Nós iremos voltar à normalidade? Talvez você esteja ansioso, você esteja se perguntando quando isso vai acabar para que nós voltemos à normalidade. Queridos irmãos, os especialistas em muitas áreas, eles dizem que nós não voltaremos à normalidade, não é? Nós voltaremos a uma nova normalidade. Eu concordo com eles. Nós estamos vivendo, não é, um momento de crise. E essa crise ela tem se agravado, mas talvez você já estava vivendo uma crise antes da crise causada pelo coronavírus, não é? Mas o Senhor, então, hoje, Ele tem uma palavra para o nosso coração, que Ele tem para nós um bom futuro. Ele tem para nós um bom futuro. Mas como nós vimos na palavra que nós lemos em Provérbio, nós precisamos investir no nosso futuro. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Eu levei os irmãos a Provérbios, capítulo 23, para nós continuarmos dentro do assunto que iniciamos na terça-feira, falando sobre o bom futuro que Deus tem para nós. E naquela ocasião, nós meditamos sobre a vida de Daniel. E hoje eu quero te convidar a meditar sobre a vida de José. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no livro dos Começos, Gênesis capítulo 39. Nós vamos entender aqui, pela vida de José, que José passou por muitas crises em sua vida. E por isso, nós vamos tirar, então, para nós alguns princípios para vencermos as crises que passamos e para alcançarmos de Deus o bom futuro que Ele tem para nós. O livro do Gênesis, o livro dos Começos, conta a história do começo de todas as coisas. E este livro vai nos falar sobre o começo também do povo de Deus, né, de Israel. E Deus chamou Abraão, e Deus deu filhos a Abraão, e Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Então, o livro do Gênesis, no capítulo 37 em diante, vai falar sobre a vida, né, de Jacó, de Israel. E no texto que está situado em Gênesis, capítulo 37, só para localização, vai nos dizer, no versículo 2, que esta é a história da família de Jacó. Mas a história da família de Jacó, ela começa com a história de José. E como esse texto é um texto grande, a história de José, eu vou falar com os irmãos, nós vamos ler alguns versículos, seja ele no texto de Gênesis capítulo 39, né? Gênesis também capítulo 40 e também o capítulo 41. Mas eu quero dizer para você quem era José, um homem que do qual a Bíblia vai nos dar princípios para vencer crises. Então veja comigo em Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39,
a palavra de Deus vai nos dizer que José, ele era ainda jovem. Talvez você conheceu ou conhece essa história. A palavra de Deus diz que aos 17 anos de idade, José, ele é enviado por seu pai para cuidar, levar, trazer notícias dos seus irmãos. Está lá em Gênesis capítulo 37 que eu citei, para pastorear. E José era um pastor, um jovem pastor. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que esse jovem pastor, ele era muito amado pelo seu pai. E o seu pai fez para ele uma capa, né, de muitas cores. E ele era de uma família grande. Com ele eram 12 irmãos. E os seus irmãos tinham ciúme dele. E em certa ocasião, a palavra de Deus nos diz que Jacó enviou seu filho José para visitar os seus irmãos no campo. E os seus irmãos, com inveja, porque ele tinha tido um sonho, ele sonhou que a lua, né, e o sol, né, e as estrelas se dobraram diante dele. E os seus irmãos entenderam que era uma revelação através de um sonho para a vida dele, e por invejá-lo e odiá-lo, lhe venderam então, os lançaram numa cova, né, e depois o vendem para o Egito. Então a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 39 vai nos dizer o seguinte, do versículo 1: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, lhe confiou tudo o que possuía. Desde o que o deixou, cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele os cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Nós vamos pular alguns versículos aqui, e eu vou contextualizando os irmãos sobre aquilo que nós estamos meditando. Então a palavra de Deus nos diz que esse jovem, por inveja, por ódio dos seus irmãos, ele é lançado em uma cova, depois ele é vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas então o vendem para o Egito, né? Um homem o compra, que era um oficial do faraó, o compra, coloca-o sobre administrador de sua casa. E a palavra de Deus vai nos dizer então que neste momento a mão do Senhor era com ele, porque Deus tinha um projeto na vida de José, assim como tem na minha e na sua, de nos dar um bom futuro e uma boa e esperança. Então nós vimos que este jovem, ele começa então a passar pela uma crise na sua vida. Ele é odiado pelos seus irmãos, ele é lançado numa cova, ele é vendido, ele é afastado da sua família. Mas a palavra do Senhor diz que a mão de Deus era com ele. E talvez você esteja nesta crise, neste momento. Talvez você esteja distante da sua família. Talvez você seja invejado por alguém, odiado por alguém. E essas crises têm agravado o seu estado emocional, o seu estado espiritual. Mas a palavra de Deus então vai nos dizer em Gênesis 39, nos versículos seguintes, que José era um jovem atraente. E ele, então, na casa de Potifar, a mulher de Potifar o deseja e usa de sensualidade com ele, tenta que ele se deite com ela. A palavra de Deus vai nos dizer que José ele foi prudente, ele fugiu da aparência do mal, não é? Ele encarou aquele problema com a sua vida, com a sua fé inabalável. Ele não se comprometeu para não pecar contra Deus. Mas então, esta mulher, ela arma-lhe uma cilada. E quando ele vai na casa para fazer os serviços, a palavra de Deus vai nos dizer que esta mulher tenta agarrá-lo e ele foge.
E a partir disso ela inventa uma mentira. E eu quero ler a partir do versículo 16 com os irmãos, que diz o seguinte: ela conservou o manto consigo, o manto, a sua veste que ela tentou agarrar, o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que era posto os prisioneiros. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui que este homem, um jovem, ele passa por muitas crises na sua vida. Uma crise familiar, ele está distante da sua família, ele é odiado pelos seus irmãos, ele é vendido, ele é preso. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que este homem, este jovem, ele se tornou, naquela terra, o segundo maior no Egito. A palavra de Deus vai chegar a nos dizer que Faraó só era maior do que José quando estava assentado no trono. Queridos, então nós vemos a história de um jovem que passa por muitas crises, mas consegue vencer a todas elas e se torna um grande homem e se cumpre na vida dele o que o Senhor planejou e ele tem uma vida abençoada. E o último versículo que nós acabamos de ler vai nos dizer que o Senhor estava com ele e concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. José alcançou um bom futuro. E a palavra de Deus então nos diz que nesta prisão, José ele então começa a prosperar também ali. Mas chega um certo dia, e eu quero entrar com os irmãos agora, no capítulo 40, eu estou colocando as bases para que nós venhamos refletir na palavra poderosa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesta noite. A palavra de Deus, então, no livro do Gênesis, no capítulo 40, diz o seguinte: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, e o rei do Egito, o faraó, irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Queridos irmãos, então nós vamos ver, a partir deste momento, que José, ele não está sozinho na crise que ele estava passando. A palavra de Deus agora nos apresenta mais dois personagens. Então nós vamos ver aqui José na prisão, José, que nós falamos, José do Egito na prisão. Mas nós vemos aqui também um padeiro do rei, um padeiro do faraó e um copeiro do faraó. E esses três homens, eles então vão passar por uma grande crise. Eles estão na prisão, eles estão em confinamento. Nós estamos em isolamento, mas esses homens estavam confinados a morrerem naquela cova, naquela prisão. Mas a palavra do Senhor, então, ela vai nos mostrar três destinos diferentes. E eu quero pontuar que o padeiro, e nós vamos ver isso no Gênesis capítulo 40, no versículo 22, que ele morreu, decapitado, enforcado. O chefe, o copeiro,
ele voltou à sua vida normal. Mas a palavra de Deus nos diz que José, ele viveu uma nova normalidade. É aqui o ponto da mensagem. Nós estamos passando por esta grande crise. Agora, quem seremos nós depois da crise? Quem será você depois desta crise? Deus nos dá a oportunidade de cumprir na nossa vida um bom futuro e uma esperança. Mas o Senhor é conosco, mas nós temos que tomar algumas atitudes que vão nos levar uma vida que pode ser de morte, uma vida que era igual à vida que vivíamos ou uma vida nova. Esta é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Deus tem um bom futuro para nós, mas nós precisamos aprender com José. No Egito, José enfrentou grandes crises em sua vida. Ele foi escravizado, assediado, preso, mas contudo, superou todas as contrariedades da sua vida. E esta palavra nos incentiva a viver os mesmos princípios que José viveu para alcançar o bom futuro que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quais foram as atitudes de José que trazem princípios importantes para a nossa vida? O texto fala da história de Israel, mas eu quero trazer uma aplicação muito importante para mim e para você. Primeiro, nós vimos em Provérbios que para alcançarmos bom futuro, nós precisamos investir, nós precisamos comprar a sabedoria, nós precisamos comprar a verdade, nós precisamos comprar o discernimento e nós precisamos comprar a prudência. E nós vemos tudo isso na vida de José. E José investiu a sua vida. E nós precisamos também fazer investimentos para um futuro abençoado por Deus. O primeiro investimento na vida de José é um princípio prático para mim e para você. Guarde esta pergunta e no final nós encontraremos a resposta. Quem seremos nós depois da crise? Isso vai depender de onde nós investirmos a nossa vida. E José, ele investiu nas oportunidades. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 39, versículo 21. A palavra de Deus vai nos dizer que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e os tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Queridos irmãos, o primeiro investimento que José fez, e é um princípio para nós, é investir em bons relacionamentos. A palavra do Senhor vai nos dizer que no momento de crise, José lançado na prisão, ele alcançou graça do chefe da carceragem. O texto vai nos dizer que o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Queridos, aonde nós temos investido os nossos relacionamentos? Talvez você possa usar como desculpa o momento onde estamos vivendo, que nós estamos isolados. Mas será que nós temos investido em bons relacionamentos com os nossos chefes? Nós temos investido em bons relacionamentos com os nossos líderes espirituais. Nós temos investido em bons relacionamentos pelas pessoas que são autoridades sobre nós. José, no momento de crise, a palavra de Deus nos diz que ele alcançou graça aos olhos do carcereiro. Nós temos alcançado graça aos olhos de quem? Porque
as nossas atitudes de relacionamentos, elas vão nos levar a uma mudança de vida. O texto que nós lemos em Provérbios, que fala do bom futuro, a palavra de Deus vai nos orientar a não andar com beberrões, não andar com glutões. E José, ele tinha tudo para, no momento de crise, ele estava preso, se envolver em mais relacionamentos com as pessoas que estavam com ele naquela prisão. Nós não sabemos quantos estavam. A palavra de Deus vai nos dizer que José, ele tomava conta de todos. Mas ele manteve um bom relacionamento com aquele quem poderia influenciar a sua vida. No seu local de trabalho, você é uma pessoa que abençoa outras vidas ou é uma pessoa que anda em fofoca e em contendas? Porque o bom futuro que nós esperamos está na base de um bom investimento nos nossos relacionamentos. O bom relacionamento de José mudou a sua vida e a sua história. Nós podemos voltar a uma vida de normalidade ou ter um bom futuro, de uma nova normalidade. Invista nas oportunidades de bom relacionamento. Amém? O segundo ponto que nós vemos de um grande investimento que José fez, mesmo em uma crise tão grande, que José, ele investiu com zelo na responsabilidade que lhe tinha sido atribuída. José foi um homem cuidadoso. Nós vamos ver que o texto vai nos dizer no versículo 22 de Gênesis 39 o seguinte: por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito em tudo que realizava. José, ele investiu com responsabilidade, zelo e com cuidado aquilo que estava na mão dele. Como você está cuidando daquilo que você tem? Como você está cuidando daquilo que Deus te deu? Como você está cuidando do marido que o Senhor te deu? Como você está cuidando da esposa que o Senhor te deu? Como você está cuidando do trabalho que o Senhor te deu? Como você está cuidando das pessoas que o Senhor te entregou para cuidar? Porque o nosso bom futuro depende do nosso investimento com zelo e responsabilidade daquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor tinha entregado a José parecia tão pequeno, mas serviu de lição, de aprendizado para aquilo que Deus tinha para ele no futuro. Por isso, querido irmão, querida irmã, invista com zelo e com responsabilidade com tudo o que o Senhor tem te dado. Você quer ter um casamento abençoado no momento de crise? Invista com responsabilidade. Você quer ter uma vida profissional melhor? Invista com responsabilidade e com zelo. Você quer ter uma vida ministerial melhor, um bom futuro? Invista nas coisas pequenas que Deus tem te dado. Deus tinha dado um grande sonho a José. Ele via a lua e o sol e as estrelas se dobrando aos seus pés. Mas ele fez daquilo que era pequeno algo grande na vida dele. E a palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Nós precisamos investir com responsabilidade e com cuidado naquilo que o Senhor nos deu, mesmo nos momentos de crise. Agora, eu quero trazer ainda um princípio importantíssimo para a nossa vida, que a palavra de Deus vai nos dizer que José, ele investiu na produtividade. Queridos irmãos, José, ele podia se acomodar naquela prisão, como muitas pessoas fazem em momentos de crise, dormir até o meio-dia, dormir até as 3 horas da tarde,
não produzir nada. Queridos, voltando a Provérbios capítulo 23, quando fala do bom futuro, a palavra de Deus vai nos exortar ali naquele texto para não viver em sonolência. Nós estamos em confinamento, mas até que hora você tem dormido? Como você tem aproveitado o tempo que Deus te deu? Como você tem sido mordomo daquilo que o Senhor te entregou? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que José, ele investiu em produtividade. Olha o que diz o versículo 23 de Gênesis 39. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Queridos irmãos, da mesma forma que José aproveitou o tempo, nós precisamos aproveitar o momento que nós temos para investir na produção de algo que possa mudar o nosso futuro. Muitas oportunidades têm sido nos dadas nesse tempo, oportunidades de aprendizado. Eu tenho acompanhado inúmeros cursos que universidades, muitas pessoas, igrejas, muitos centros de formação têm dado, online, à distância e de graça. A palavra de Deus vai nos dizer que José, ele aproveitou o tempo que ele tinha para produzir. Nós precisamos investir no momento de crise, na produtividade que vai nos levar a patamares, a níveis maiores de crescimento. Produza algo para Deus. Produza algo para a sua família. Produza algo que seja importante para a sua própria vida. Produza algo no reino de Deus. Trabalhe para o Senhor. Deixa Deus usar a sua vida. Mas um outro princípio que nós precisamos aprender é que José, ele investiu em sua própria resiliência. O que significa isso, pastor? Que a palavra de Deus vai nos dizer que José, ele não se acomodou com a vida que ele estava vivendo. José podia pensar assim: Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, Deus me deu um ministério, mas olha onde é que eu estou agora. Eu fui afastado da minha família, os meus irmãos me odeiam, os meus irmãos me venderam, os meus irmãos me lançaram numa cova, eu fui assediado, fizeram injustiça com a minha própria vida, e agora eu estou aqui nesta prisão, nada dá certo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que José, ele investiu em resiliência, ele não se acomodou com a situação que ele estava, porque resiliência significa capacidade de superação. Qual é o seu chamado? Qual é o seu sonho? O que Deus te prometeu? Não se acomode, porque a palavra do Senhor vai nos revelar no verso 14 e 15 do capítulo 40, que quando José, ele interpreta os sonhos daquele copeiro e daquele padeiro, depois você pode ler calmamente a narrativa desse texto. A palavra de Deus vai nos dizer que ao ser lançado junto com ele naquela prisão, o copeiro e o padeiro, eles tiveram sonhos. E José interpretou o sonho dos dois. E José falou para o padeiro que ele daqui a 3 dias seria enforcado, mas que o copeiro, ele seria restabelecido a sua vida. Mas quando nós lemos o versículo 14 e o versículo 15 de Gênesis capítulo 40, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando tudo estiver indo bem com vocês, lembrem-se de mim e sejam bondosos comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. José, ele reconheceu o estado onde ele estava, mas ele não acomodou-se com o estado que ele estava. Passado o tempo, mas a palavra de Deus nos diz que José,
ele continuava sonhando. Ele não se acomodou à vida que ele estava levando. Queridos irmãos, invista na resiliência. Não se acomode. Busque em Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para os seus estudos, para o seu ministério. Não desista, mas você precisa investir na capacidade de superação. Um outro princípio que nós aprendemos com José, e aqui o Senhor começará a falar profundamente na minha vida e na sua. Nós desejamos um futuro melhor. O que nós esperamos? Quem nós queremos ser depois da crise? Voltar à normalidade? Não será possível. A palavra de Deus vai nos dizer que José, ele investiu na sua própria mudança. Se nós desejamos um futuro melhor, um bom futuro, não na normalidade que estávamos vivendo, mas algo melhor, nós precisamos investir em mudança. Olha o que diz o texto em Gênesis capítulo 41, no versículo 14. Eu quero contextualizar antes aqui para os irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer que José, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E ele diz para eles, olha, para o copeiro, não se esqueça de mim. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que passado 2 anos, aquele copeiro, ele tinha sido restituído ao seu trabalho. E Faraó teve um sonho, 2 sonhos. E o copeiro lembrou-se de José, porque Faraó mandou reunir todos os mágicos daquele local para que trouxesse a ele a interpretação do sonho. Mas eles não conseguiram. Então o copeiro, ele lembra de José, daquilo que Deus fez na vida dele através da vida de José. E ele fala com o rei. E eu quero ler com vocês a partir do verso 9. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje eu me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Queridos irmãos, José entendeu que aquela oportunidade seria uma oportunidade de mudança de vida. A crise que nós estamos vivendo, ela precisa nos levar a investirmos na nossa própria mudança. O texto nos diz que quando José ele é chamado, a palavra do Senhor vai nos dizer que José ele se barbeou. Por que José se barbeou? Porque a palavra vai nos dizer que ele estava num contexto histórico diferente do seu próprio contexto. Os cananeus, os filhos de Jacó, os filhos de Abraão, eles tinham o costume de usar barba. Mas os egípcios, eles barbeavam, eles tiravam todos os pelos do corpo e só deixavam os pelos da cabeça. E José, então, ele investe na sua própria mudança. Queridos irmãos, nós precisamos fazer uma aplicação aqui neste momento. Nós vamos voltar para um mundo diferente. Um mundo
onde a tecnologia ela vai ser usada cada vez mais. Eu, esses dias, trabalhando, eu fui numa loja que muitos irmãos vão aqui em Luxemburgo, e quando eu fui pagar, eles não aceitavam dinheiro, não aceitam dinheiro. O mundo está se acelerando na área tecnológica, está se acelerando em muitas formas, no trabalho, em casa. Nós estamos mais próximos da tecnologia. Eu estou trazendo essa mensagem para os irmãos nesse momento. Nós já tínhamos o hábito de transmitir os nossos cultos, mas eu estava no púlpito, né, e eu não percebi as câmeras ao meu redor. Neste momento eu estou ministrando esta mensagem para os irmãos diante de 3 telemóveis. Nós precisamos nos preparar para mudanças. José, ele estava se propondo a mudar a sua própria aparência para ser bem recebido por Faraó. Ele mudou a barba. E nós, o que precisamos mudar? Nós precisamos mudar para ter um futuro melhor. A palavra de Deus vai nos dizer que José, ele investiu na sua própria mudança. E nós também precisamos investir. Talvez você esteja confinado, falando para os luxemburgueses que estão aqui, durante 30 dias você não saiu de casa. E quando sairmos, a nossa realidade está diferente. Queridos irmãos, os nossos relacionamentos vão sofrer mudanças. Os nossos filhos na escola vão sofrer mudanças. Nós estamos na década 2020 e é uma aceleração de coisas. Nós não podemos voltar para a velha realidade que nós estávamos. Mas além de nós precisarmos mudar no contexto da nossa vida social, da nossa vida profissional, nós precisamos mudar o nosso próprio estilo de vida. Como tem sido a sua vida com Deus? Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos mudar as nossas vestes. A palavra de Deus vai nos dizer que José, ele faz a barba, troca de roupa e se apresenta a Faraó. Como nós nos apresentamos diante das circunstâncias da vida, nós precisamos mudar para melhor, para ter um futuro melhor. Mas um outro princípio que eu aprendo aqui nesse texto, que José, ele investiu na glória de Deus. Queridos, leia comigo Gênesis capítulo 41, versículo 15 e 16. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvir falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Agora eu quero ler, antes de lermos o versículo 16, eu quero ler com você o versículo 8, do capítulo 41. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Queridos, José, ele teve a oportunidade de, diante de Faraó, de dizer que o conhecimento que ele tinha, que tudo aquilo que ele era, vinha dele mesmo. Mas José entendeu que ele precisava investir a sua vida na glória do Senhor. Ele poderia ser recompensado, mas ele preferiu dar glória a Deus. Olha o que diz o texto, versículo 16. Respondeu-lhe José: isto não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Para nós termos um bom futuro, nós precisamos investir na glória de Deus. Nós precisamos investir a nossa família, o nosso tempo, o que temos, o que somos para Deus, porque tudo é dele, por ele e por ele tudo se fez. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31.
assim que quer vocês comam, bebam ou façam outra coisa qualquer, façam para a glória de Deus. Para nós termos um futuro melhor, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Porque José entendeu que ele precisava investir a sua vida para que o nome do Senhor fosse glorificado. E agora eu quero apresentar o último princípio que nós aprendemos com José neste texto. Tem outros, mas eu trabalhei esses. José investiu a sua vida no relacionamento íntimo com Deus. Queridos, José foi lançado na prisão porque resolveu não pecar contra o Senhor. José estava naquela prisão e servia para agradar a Deus. Nós precisamos investir a nossa vida no relacionamento com Deus. José entendeu que o momento que o Senhor estava dando a ele, naquele momento de crise, era o momento que o nome do Senhor deveria ser glorificado, mas porque José, ele tinha intimidade com o Senhor. No momento de crise que nós estamos vivendo, quão próximo de Deus nós estamos? José, ele tinha muitos motivos para naquele lugar murmurar contra Deus, mas ele resolveu ser fiel ao Senhor. Ele resolveu permanecer firme com Deus. E Deus mudou a sua história. O que Deus fez na vida de José foi porque José tinha intimidade com o Senhor. Que intimidade nós temos tido com Deus? Quanto tempo nós temos gastado em oração com o Senhor? Quanto tempo nós temos buscado a Deus neste momento de crise? Quanto tempo nós temos clamado ao Senhor? A palavra de Deus nos diz que Deus era com José, mas José também era com Deus. Ele glorificava o nome do Senhor. Queridos, eu quero ler e eu vou mencionar para os irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Deus, no contexto do Antigo Testamento, não fazia nada sem anunciar aos seus profetas. O texto de Gênesis, capítulo 18, 17 e 19, vai nos dizer que Deus veio falar com Abraão e Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E olha o que Deus fala para Abraão. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer, porque Abraão era amigo de Deus. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz que o Senhor certamente, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, aos profetas. Deus revelou a Daniel a interpretação do sonho, porque Daniel investiu a sua vida no relacionamento com Deus. E nós precisamos aprender a investir a nossa vida também. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Queridos, Deus continua falando, mas Deus continua falando através da sua palavra. A Bíblia nos diz em 1 João que a palavra e o Espírito concordam. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e eu quero te fazer uma advertência nesse momento. O Senhor Jesus, Ele nos diz na sua palavra que nos últimos tempos haveriam pandemias, haveriam terremotos, haveriam pestes, mas sabe o que o Senhor disse? Que haveriam muitos falsos profetas. E muitos falsos profetas têm se levantado nesse tempo.
E a palavra de Deus diz que homens tentam enganar homens com sonhos falsos, com falsas profecias, colocando medo nas pessoas. A nossa segurança está na palavra de Deus. Deus fala comigo e Ele fala com você através da sua palavra. Mas nós precisamos ser íntimos de Deus através da palavra. O Senhor Jesus disse que iriam levantar falsos cristos, falsos profetas, que iriam enganar a muitos, mas enganam aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não leem a palavra, que não estudam a palavra. Invista a sua vida no relacionamento com Deus e deixe que a palavra de Deus fale com você. Pastor Oséias, o senhor não acredita em profecia? Acredito. Eu creio em profecia, porque a palavra de Deus ela é profética. O Senhor usa homens e usa mulheres para falar. Mas a quem você tem escutado? Quem são as pessoas que têm falado para você desses últimos tempos? Você conhece a vida deles? Você sabe se são homens fiéis ao Senhor? Todo áudio que você escuta, você repassa. Todo vídeo que você escuta, você repassa. José escutou a voz de Deus, porque tinha comunhão com Ele. No início do culto nós cantamos aqui que a sua presença é real aqui neste lugar. E a presença real de Deus, ela está falando conosco neste momento, para investirmos tempo no relacionamento com Deus, na palavra de Deus, em comunhão com Ele, para não ter medo. José não temeu, porque a sua esperança, a sua fé estava no Deus vivo. A igreja, nesse momento de crise, nós não precisamos temer, porque a nossa esperança está no Senhor da glória, que preparou um bom futuro para mim e para você. Se o Senhor Jesus está voltando, nós precisamos nos alegrar, nós não precisamos temer. José não temeu estar diante de Faraó, porque ele tinha uma promessa de Deus. E a promessa que Deus tem para mim e para você é para estar com Ele, um futuro de paz e de alegria. Invista a sua vida no relacionamento com o Senhor. A pergunta inicial: quem seremos nós depois da crise? Nós temos a oportunidade de sermos um pai melhor, de uma mãe melhor, um filho melhor, um servo melhor, um cristão melhor, se nós investirmos a nossa vida nos princípios que José investiu. No pouco, ele foi fiel. Ele cuidou daquilo que Deus tinha dado a ele. Você quer ter um bom futuro? Um futuro melhor depende da nossa ação. A promessa de Deus é: se agires assim, terá um bom futuro. Deus quer nos abençoar, mas Ele deseja que nós investamos a nossa vida a Ele, dediquemos a nossa vida a Ele. José, ele recebeu algumas recompensas pela sua fidelidade. Ele investiu e recebeu de volta. José investiu a vida no pouco que ele tinha, mas a sua vida não foi a mesma. Queridos irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para você agora. 3 personagens: um copeiro, um padeiro e José. O padeiro morreu na crise. O copeiro voltou para a sua velha vida, para a normalidade que ele tinha. E sabe qual era a normalidade que ele tinha? De um homem ingrato. Porque ele lê na palavra, nós lendo a palavra, nós entendemos que ele disse que ele cometeu faltas contra Faraó e por isso foi lançado na prisão. E ele mostrou a sua ingratidão quando não lembrou de José. Mas a palavra de Deus nos diz que depois da crise, José não foi o mesmo. Ele saiu da prisão para o palácio. E Deus quer usar esse momento para nos dar um bom futuro e uma vida melhor. José recebeu uma nova posição. José recebeu um anel. José recebeu autoridade. José recebeu novas roupas. E José recebeu um novo nome. E tudo isso é o que Deus tem preparado para nós. Qual será
o nosso futuro eterno depende de como investirmos as nossas vidas. Invista a sua vida a servir a Deus. E hoje, o Senhor fala conosco através de Jesus. E nós temos promessas de um bom futuro, de um novo nome que vamos receber do Senhor, de selo de autoridade quando reinaremos com Cristo na glória. Ele muda as nossas vestes de tristeza para vestes de alegria e Ele nos coloca em uma nova posição. José era escravo e passou a ser autoridade. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus tem um bom futuro para nós e uma nova realidade para a nossa vida. Que nós sejamos melhores após a crise do qual o momento que nós estamos vivendo. Invista a sua vida em bons relacionamentos. Invista a sua vida em produtividade. Invista a sua vida em intimidade. Invista a sua vida em mudança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar, mas antes eu quero recapitular com você. Quem seremos nós depois da crise? As atitudes que precisamos ter. Invista nas oportunidades. Invista no cuidado e no zelo com responsabilidade do que Deus tem te dado. Invista em produtividade. Invista na sua mudança. Invista na glória de Deus e invista na intimidade com Deus. Se você deseja ser uma pessoa melhor, ore ao Senhor nesse momento. Eu vou orar por você, mas Deus deseja que você ore também e mude a sua vida e a sua história. Ore nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pelos princípios da sua palavra que aprendemos nesta noite. Nós aprendemos, Senhor Deus, com a história de José, um homem que passou por muitas crises, mas superou todas elas, porque a confiança dele esteve sempre no Senhor. Um homem resiliente, um homem temente ao Senhor, um homem fiel, um homem produtivo, um homem cuidadoso, um homem, Senhor Deus, que se adaptou às mudanças que a vida lhe impôs. Ensina-nos e nos capacite-nos, Senhor Deus, para que nós alcancemos um bom futuro na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional, Senhor Deus, na vida estudantil. Mude, Senhor Deus, a nossa história, porque nós dependemos do Senhor, assim como José dependeu do Senhor. Pai, nós comprometemos-nos a mudar, mas nós sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor agiu na vida de José. Assim como o Senhor foi com José, seja conosco também. Ó Pai, nos capacite, Senhor Deus, a vencer as dificuldades, as crises deste mundo, com uma vida, Senhor Deus, que te agrade, uma vida, Senhor Deus, que te glorifique. Ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós um bom futuro, um futuro eterno, Senhor Deus, na Tua presença, com novas vestes, com novo nome, com nova posição e uma vida de glória na Sua presença. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe o meu irmão e a minha irmã, abençoe os jovens, Senhor Deus, que assim como José, que eles permaneçam fiéis ao Senhor, não se contaminando com o mundo, Senhor Deus. E que o Senhor possa levantar esta juventude, Senhor Deus, no nosso tempo, na sua geração, para transformar, Senhor Deus, as suas gerações. Mas abençoe cada um de nós, nas nossas limitações, que nós possamos ser usados para glorificar a Ti. Abençoe o Teu povo e a Tua igreja na face da terra. Pai, cesse, Senhor Deus, nós clamamos esta pandemia, Senhor Deus. Ó Pai, mas enquanto ela não passa, nós possamos ser mudados e transformados pelo Senhor.
Nós oramos por aqueles que estão nos leitos nesta hora, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor dê a eles o fôlego de vida, que o Senhor faça milagres, Senhor Deus, que cessem as mortes, Senhor Deus, que o Senhor restaure, Senhor Deus, a saúde daqueles que são atingidos por esse vírus e por todas as doenças. Pai, abençoe as autoridades, Senhor Deus, que governam, Senhor Deus, este mundo. Ó Pai, nós cremos na sua soberania e no seu poder. O Senhor é o Deus soberano sobre a história. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, que tudo concorra para o bem, Senhor Deus, ó Pai, daqueles que te amam. Ó Pai, guarde a sua igreja, guarde o seu povo, que nós possamos nos despertar, Senhor Deus, para buscar um avivamento, Senhor Deus, nesta geração. Ó Pai, nós clamamos para que vidas, Senhor Deus, nesta hora, Senhor Deus, ó Pai, sejam colhidas como servos do Senhor. Ó Pai, que seja uma grande multidão, Senhor Deus, que venha aos teus pés e que o Senhor nos use com poder e autoridade. Prepare-nos, Senhor Deus, para a nova realidade que encontramos, para que sejamos uma igreja ativa e produtiva para a glória do Teu nome. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, irmãos que nos acompanham e são abençoados pelo nosso ministério, sustente a obra de Deus, continue sendo fiel ao Senhor no pouco, continue investindo no reino, continue dizimando, ofertando, contribuindo, seja produtivo para que a obra do Senhor não pare e que o Senhor nos leve a alcançar as nações. Invista no reino de Deus, invista orando, invista entregando a sua vida para servir, para produzir, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua história e a sua família. Deus tem um bom futuro para nós, de uma normalidade, de uma nova normalidade, melhor do que a que vivemos até aqui. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem um bom futuro para você. Pai, nós oramos no nome de Jesus e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor na face da terra, não só agora, mas para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.